Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Café com Encantamento. E nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre as 10 atitudes que sabotam a sua liderança no seu negócio da saúde. E quiçá no final vamos falar sobre como evitar esses 10 sabotadores. Antes da gente começar, vou me apresentar. Meu nome é Juliana Loss, sou empresária há 10 anos e sou cofundadora da Great Together Health. Nós somos uma consultoria que ajuda clínicas e negócios da saúde a crescerem com leveza dentro dos pilares que todo negócio precisa desenvolver de processos, pessoas e implementação de tecnologia. Para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe uma pergunta. Dentro do seu negócio, você acha que você tem liderado intencionalmente tanto o seu negócio quanto a sua equipe? Ou você tem apenas focado em apagar incêndios? Mesmo que isso não seja intencional. Talvez você apenas vivencie isso. Você apenas vivencie esse apagar incêndios porque não sabe como sair dessa situação. E algo que nós percebemos foi que muitos donos de negócio da área da saúde, eles começaram por serem profissionais da área da saúde dentro da sua expertise. Quando se perceberam, deixaram de ser apenas um profissional liberal da sua atuação e se viram diante de uma instituição dentro de um negócio e que com uma grande equipa, com grandes coisas acontecendo, não sabem muito bem mais qual é o seu papel dentro do negócio e não sabem mais o que fazer para gerir toda essa equipa, para gerir todos esses processos, como fazer com que a clínica ou o negócio se organize para dar próximos passos, para estruturar melhor o negócio, ou quiçá deixar de ter um papel atuante como um profissional da saúde e se tornar um gestor. Outros falam que querem ter os dois papéis e como que organiza o negócio para ter essa atuação de duplo papel dentro do negócio. Então, é um desafio muito comum que a gente tem escutado de diversos donos de negócio, e é por isso que eu te faço essa pergunta: o que você tem vivenciado hoje dentro do seu negócio? Que papel você gostaria de ter dentro do seu negócio hoje? Eu não sei qual o seu nível de consciência sobre liderança, mas toda vez que eu falo sobre liderança, parece um assunto muito abstrato para as pessoas. Para mim, liderar é justamente criar esse ambiente onde você constrói um contexto com condições de temperatura e pressão, digamos assim, respeitando aonde você quer levar o seu negócio. Então, eu desejo levar o meu negócio para esse patamar. O que que eu preciso fazer para levar o meu negócio para esse patamar? Eu preciso de processos mais organizados, porque cada um faz de um jeito, as coisas são muito desorganizadas. Eu preciso treinar a minha equipa, eu preciso ter uma rotina para entender o que está dando certo, o que está dando errado e como que nós vamos ajustar as coisas nesse meio do caminho, para então a gente conseguir levar o nosso negócio para esse patamar. Então, para mim, isso é liderança. E aqui eu quero mostrar para vocês os 10 erros mais comuns que sabotam a liderança de todo dono de negócio. Muitas pessoas acham que liderar é fazer uma microgestão. Isso é um tema super polêmico. Tem gente que acha que você tem que fazer um microgerenciamento, tem gente que acha que você não tem que fazer um microgerenciamento. Para mim depende. Depende de quê? Depende da maturidade do líder, da equipa, depende da maturidade de cada indivíduo. Por quê? Por exemplo, vamos dizer vou falar da minha equipa. Dentro da minha equipa, eu tenho abaixo de mim um líder, que é o líder da equipa, e abaixo da líder da equipa, a equipa que é do meu líder. Então, eu não tenho uma relação direta com toda a equipa. Eu tenho uma relação direta com o líder. Mas, toda vez que entra uma nova pessoa para a equipa, eu preciso entender em que nível que essa pessoa está de ambiente, cultura, entendimento dos procedimentos da empresa, entendimento de como a empresa se comporta, de como a empresa entende questões de atendimento, jurídico, de comportamento, de lidar, de relacionamento com o nosso cliente. Então, várias coisas que são importantes para nós, como empresa. Eu preciso saber, tá, em que estágio essa pessoa está. Então, ela passa lá pelo onboarding, onde a gente faz ali a introdução da cultura da empresa, os valores da empresa, o código de ética, GDPR, e tudo que eu preciso que a pessoa saiba quando ela entra dentro do meu negócio. A partir daí, a gente passa por um processo de educação sobre o que aquela pessoa vai desempenhar.
Então, existe toda uma conduta para eu saber que aquela pessoa ela precisa ser educada dentro do que é a empresa, de quais são as funções dela, o que é esperado dela. Então, ela tem um tempo para isso. E dentro desse período, vai haver uma microgestão, porque eu preciso garantir que aquela pessoa ela seja absorvida dentro da empresa, entendendo aonde ela está inserida. A partir disso, eu vou me distanciar e vou dar tempo para que essa pessoa vá se desenvolvendo e vou dando também direcionamento. Olha, eu preciso que você, as suas funções são essas, sua rotina será essa, e toda vez que você tiver dúvida, você pode consultar o seu líder, e se tiver algo que é, não esteja contemplado ou algo que precisa de um treinamento extra, alguma coisa extra do que já está programado, aí o líder vem até a mim para pedir ajuda. Ó, precisamos de um programa XYZ por conta disso. Ó, é, o sistema não está habilitado para essa pessoa, alguma coisa desse tipo. Então, para mim, a microgestão não é um problema. O problema é você vivenciar a microgestão o tempo inteiro. Imagina ter uma equipe de 10 pessoas e que você vai fazer um microgerenciamento dessas 10 pessoas. Você não tem vida, é impossível. Então, para mim, a microgestão ela precisa funcionar por duas coisas, mas em momentos específicos. Um, quando essa pessoa entra na sua equipe e que ela precisa ter um acompanhamento, que não necessariamente precisa ser do dono do negócio, vai depender do seu nível de estrutura. Pode ser de um líder, ou pode ser de um anjo da guarda, por exemplo. Quando eu era no mercado de trabalho ainda, eu trabalhei numa uma grande empresa que eles trabalhavam com o anjo da guarda, ou seja, não era o meu chefe, o meu gerente que fazia esse onboarding. Tinha um anjo da guarda da equipa que fazia todo esse processo até você estar assim, acostumado com a área, com a empresa, com a sua rotina, e aí depois ia fazer esse desligamento dessa microgestão. Então, dentro do meu negócio, a gente tem esse processo de onboarding, que é onde a gente faz esse microgerenciamento, que é lidado pelo líder e eu vou acompanhando à distância. Então, toda vez que entra uma nova pessoa, eu fico observando e vou acompanhando o líder, porque essa é a estrutura da minha equipe. Então, eu vou acompanhando o líder para que o líder faça esse microgerenciamento. Depois disso, a pessoa ela vai entrar dentro do processo normal de liderança. Então, encontros específicos com o líder e assim por diante. Agora, vamos dizer que a pessoa que entrou dentro da equipe ainda é uma pessoa júnior, sei lá, primeiro trabalho, segundo trabalho, ou pouca experiência na função que ela acabou de entrar. Então, quiçá, após esse onboarding, esse programa de onboarding, ela vai precisar de um acompanhamento extra, porque talvez seja a primeira vez que ela está desempenhando isso. Vou dar um exemplo. Recentemente eu promovi o líder da minha equipe, só que além de fazer um onboarding, eu também fiz uma microgestão dele. Por quê? Porque era a primeira vez que ele estava liderando alguém. Era a primeira vez que ele era líder de uma pessoa. E além disso, ele estava agora no papel de líder de pessoas que eram seus colegas de trabalho. Então, há uma mudança na dinâmica da relação. Então, eu precisei acompanhar ele por mais tempo. Fiz um treinamento de primeira liderança, fiz alguns encontros de tira dúvida, de orientação. Olha, surgiu esse desafio, o que, que eu posso fazer nesse desafio aqui? Então, para mim, a microgestão ela é um papel fundamental. Só que a grande questão é quanto tempo você vai fazer isso? Por que razão você vai fazer isso? Bom, excesso de tarefas. O líder opera demais e pensa de menos, fica no urgente e abandona o estratégico. Isso aqui tem total ligação com a pergunta inicial que eu fiz lá no início do café. Esse excesso de tarefas, ele vem muito em função de algumas coisas. Não entender qual é o papel da liderança, não entender o que que é liderança, como se faz, que recursos eu lanço mão. Por outro lado, pode ser insegurança, porque a partir do momento que você senta na cadeira de realmente de ser líder, você tem que desenvolver habilidades diferentes, que são habilidades mais interpessoais, soft skills. Então, esse excesso de tarefas é porque
De um lado, a pessoa não entende o que é liderança, não entende o que fazer para executar esse papel de liderança e acaba fazendo a microgestão, o microgerenciamento. Quando você faz microgerenciamento, existe um acúmulo de funções absurda. Que se você quer controlar tudo e você acha também ter um pouco ali de mentalidade que você acha que as pessoas nunca vão fazer tão bem quanto você acaba virando, sabe aquele desenho que tem 300 mil atividades assim, e a pessoa igual um louco, é mesmo mais ou menos isso. Olha, outra atitude, foco só no curto prazo. Decisões guiadas apenas por metas imediatas, sacrificando a construção de cultura e reputação. Isso acontece demais. Esse foco no curto prazo geralmente está ligado à pessoa entender que liderança é mandar a pessoa fazer algo. Então, eu tenho um checklist de tarefa, eu preciso passar esse checklist para minha equipe. Então, o foco acaba sendo sempre no curto prazo. O que tem para hoje que eu preciso resolver, o que é emergencial, o que é urgente, e nunca lida com o que é estratégico. O que eu vou fazer para levar o meu negócio para o patamar que eu quero que ele esteja? Então, o líder que não entende o papel da gestão e da liderança, ele sempre foca nas atividades imediatas. Ele nunca foca nas atividades que vão mexer o ponteiro do negócio para fazer o negócio performar e ir para outro lugar. Falta de clareza estratégica. A equipe não sabe para onde está indo, cada um rema num sentido. Isso aqui quer dizer o quê? Quando você não lidera de fato as pessoas, e você não tem processos, cada um acaba desempenhando as coisas do seu próprio jeito. Então, por exemplo, estamos aqui 4 pessoas na recessão. Cada pessoa, se não tiver um processo, um treinamento, uma liderança, cada pessoa vai desempenhar de um jeito, cada pessoa vai atender o paciente de um jeito, cada pessoa vai fazer marcação de um jeito, cada pessoa vai atender o paciente de um jeito. E acaba que o negócio ele não se forma, ele não constrói nem cultura, nem processo, nem forma de atender, nem aquele brand que o negócio precisa ter. Então, a falta de clareza promove esse caos operacional. Porque quando o líder do negócio ele não tem clareza sobre o que ele quer do negócio, quais são os problemas atuais do negócio, qual é a prioridade em arrumar esses problemas, essa falta de clareza ela vai se perpetuar. Porque a equipe acha que é só aparecer, cumprir as atividades do dia e voltar no dia seguinte. Ele não pensa em melhoria, ele não pensa em fazer melhor, ele não pensa se o negócio está crescendo, se não está crescendo. Ele simplesmente entra no automático e vai desempenhando as atividades dele. E quanto menos você lidera, quanto menos você cobra, quanto menos você cuida da qualidade, mais ele vai se acostumando com o mediano, mas ele vai se adaptando à dinâmica do dia a dia, entrando no automático e as coisas vão cada vez mais se deteriorando, porque isso é normal. Como a gente entra no modo automático, a nossa régua ela tende a diminuir. A quinta atitude é a tolerância com talentos tóxicos. Muitas vezes a gente tem uma pessoa dentro da equipe que ou ela é extremamente talentosa, ou seja, por exemplo, na recessão é aquela pessoa que melhor atende os pacientes, ou é aquela pessoa mais ágil em resolver os problemas, ou, por exemplo, um profissional da área da saúde mesmo, que tem uma boa qualidade, uma boa técnica na área da atuação do seu negócio, mas, apesar dele ser bom em alguma coisa, a cultura da empresa é impactada em função dele. Talvez seja aquela pessoa que da fofoca, da picuinha, em ficar falando mal das pessoas, ou cria problema dentro da equipa por excessos de competitividade, ou conversa não muito agradável entre a equipa, ou, ou tem algum comportamento não desejado que contamina o resto da equipe. Ou seja, todo mundo acaba meio que olhando essa pessoa de lado. Então, muitos donos de negócios se sentem reféns porque aquela pessoa é muito boa no que faz, mas em termos de comportamento, ela traz prejuízos para o negócio. E muitos donos de negócio acabam ficando reféns dessa pessoa. É ótimo ter pessoas com grande competência, mas é muito ruim ter uma pessoa boa no que faz, mas péssima no comportamento, porque isso acaba com a moral da equipa. Isso acaba com a moral do negócio e, consequentemente, com a moral do líder. Porque se o líder permite que aquela pessoa haja daquela forma,
todo mundo fica desestimulado. Então, toda vez que tiver uma pessoa talentosa ou não talentosa, geralmente o não talentoso a gente acaba demitindo, mas a gente acaba tendo uma tolerância com aquela pessoa que é talentosa, mas ela pode estar ali corroendo a sua equipe por dentro. E a sexta atitude é a resistência à mudança. Isso aqui é muito comum. Essa resistência ela pode vir por mentalidade que não evoluiu com o mercado, que não evoluiu com as inovações, que não se adaptou ou não estudou sobre gestão, sobre liderança, sobre como lidar com as pessoas, ou se desenvolver em termos de soft skills e competências humanas, porque você ser líder e ser dono de negócio é muito além do que se saber a sua própria profissão, do que você contratar pessoas e pagar contas. É sobre você lidar com pessoas. Para lidar com pessoas, você precisa, além de desenvolver hard skills, que são as nossas competências técnicas, é desenvolver soft skills, que são as nossas competências humanas para lidar com pessoas, seja com os nossos clientes, pacientes, mas também com a nossa própria equipe. E a sétima atitude é desalinhamento entre líder e negócio. O negócio cresce, mas o líder para de evoluir. Aqui tem duas questões. O negócio pode acabar crescendo e o líder ficando para trás, quando você, por acaso, tem uma equipe que consegue estruturar esse negócio para ir adiante, ou muita demanda de mercado, por acaso aquele negócio consegue performar apesar do líder estar ultrapassado. Mas também é muito comum também acontecer o negócio ficar ultrapassado porque o líder está muito ultrapassado, porque todo negócio é um conjunto de pessoas. Então, se as pessoas estão ultrapassadas, consequentemente, esse negócio vai ficar ultrapassado com o passar do tempo. É inevitável isso. E todo negócio próspero, ele precisa ter por trás pessoas competentes, pessoas que estão em constante evolução, tanto da técnica quanto das técnicas de gestão, tanto da competência humana em lidar com pessoas. Porque cada vez mais nós precisamos ser bons tecnicamente, mas também precisamos ser bons humanamente para lidar com pessoas, gerir pessoas e também trabalhar nosso atendimento ao cliente, nosso atendimento ao paciente com qualidade, com humanidade, com excelência. A oitava atitude que sabota a liderança é a falta de comunicação. Se você não se comunica bem com sua equipe, ela não sabe qual instrução você está dando, ou seja, vai desempenhar da forma que aquela pessoa entendeu. Então, pode ter muito retrabalho, pode ter muito erro operacional, pode impactar no atendimento ao paciente, pode ter muito problema de marcação, remarcação, porque quando há um ruído de comunicação ou uma falta de comunicação alinhada, é notório que isso vai impactar operacionalmente, vai impactar com a moral, porque vai haver um desgaste de relacionamento entre o líder e a equipa, porque toda vez que há uma falha de comunicação, as pessoas começam a apontar dedos. Ah, a culpa é sua, ah, eu entendi isso, ah, não, eu entendi aquilo. E muitas vezes, ao invés de tentar resolver uma questão, acaba havendo um conflito de relacionamento, onde as pessoas acabam apontando o dedo para encontrar quem foi o culpado pela falha de comunicação. 9. A falta de inteligência emocional. E a falta de inteligência emocional, ela destrói a empresa como um todo. Por quê? Porque as pessoas param de confiar, as pessoas param de admitir os seus erros, as pessoas param de contar as coisas que acontecem na operação, as pessoas param de contar as reclamações dos pacientes e dos clientes. Por quê? Porque ninguém quer ser exposto à explosão de uma pessoa, ninguém quer ser chamada a atenção de uma pessoa que não fala com educação, com respeito, de uma comunicação assertiva. Por exemplo, teve um problema na recepção. As pessoas que estão na recepção, a sua equipe, elas têm coragem de te falar o que realmente aconteceu, da onde gerou aquele erro, quem foi a pessoa que cometeu aquele erro. Aquela pessoa ela tem a coragem de assumir aquele erro e lidar para que não aconteça mais? Ou será que a sua equipe se sente refém e não tem a coragem de falar a verdade porque tem medo do chefe, do líder ou do dono do negócio explodir? Tem medo de ser repreendido, tem medo de ser ridicularizado em frente à equipe, tem medo de, quiçá, até ser demitido. Então, a falta de inteligência emocional, ela vai impactar na operação, vai impactar no atendimento, vai impactar no,
na decadência do negócio, porque com o passar do tempo, as pessoas têm medo do líder, as pessoas não comunicam as coisas que acontecem, e se você não sabe o que está acontecendo na recepção, se você não sabe o que está acontecendo no relacionamento com o paciente, com o tempo isso vai ruir o seu brand, isso vai ruir o atendimento ao cliente, isso vai ruir a forma como as pessoas enxergam o seu negócio. Então, o líder e o dono do negócio, ele precisa se fortalecer como pessoa, por isso que eu falei lá na frente que, lá atrás, né, é, que o dono do negócio, ele precisa estar em constante evolução. Porque como que um dono do negócio, ele não vai trabalhar a sua inteligência emocional para lidar melhor com a sua equipe? Para lidar melhor em ouvir os problemas que vão acontecer? Porque vão acontecer problemas, não existe não acontecer problemas. A grande questão é que como você vai lidar ao ouvir esses problemas e como você vai lidar para resolver esses problemas e desenvolver a sua equipe para não que não cometam esses erros novamente ou para mitigar a possibilidade desses erros acontecerem novamente. E por fim, ego inflado. Esse aqui, honestamente, eu acho que é o pior deles, porque o ego é muito mais difícil de você conseguir trabalhar. O líder não escuta, não aprende, não ajusta, se isola. Quando a pessoa tem um problema de ego, não existe treinamento que seja suficiente para trabalhar aquela pessoa. Então, o ego inflado é aqui aquele alerta vermelho. Se você percebe que você sente ou tem sinais de que as pessoas te dão feedback sobre isso, ou algumas vezes você percebe que há um constrangimento e que pode ter a ver com ego inflado, aqui é uma questão onde você precisa olhar para si e pensar: como que eu posso ser melhor? Como que eu posso trabalhar o meu ego para que todo o resto possa ser trabalhado junto com a minha equipe? Aqui realmente é o momento de autoavaliação e pensar em como lidar, em como se construir como um líder melhor. Porque um bom líder, ele não pode ter um ego inflado. Líderes com ego inflado, eles nunca vão ser bons líderes, porque eles estão sempre pensando em si primeiro e não na equipa. E o papel do líder é sempre servir a sua equipa. O papel do líder é entender quem é a equipa, o que eles precisam para desempenhar o papel, para conseguir fazer o negócio chegar no patamar que foi combinado, é o objetivo do negócio. Então, esse é o papel do líder. É dar as condições, dar as ferramentas e apontar o caminho e apoiar. O que vocês precisam agora? Como que a gente pode corrigir a rota para fazer com que a gente consiga crescer e atingir os nossos objetivos? E como evitar esses 10 sabotadores da liderança? Erro cometido, microgestão. Como evitar isso na prática? Você pode delegar, definir o que e deixe a equipe escolher o como. Depende do nível de maturidade. Se a pessoa já tem a maturidade de saber como desempenhar ou minimamente de como começar, você pode falar assim: olha, eu preciso que você cumpra essa atividade, eu vou deixar na sua função de encontrar o melhor caminho para isso. Se você encontrar algum problema, alguma dificuldade ou alguma bifurcação que você precise lidar, fique à vontade para me consultar. Então, você precisa dar as condições, dar um certo nível de autonomia, mas mostrar para a pessoa até onde vai a autonomia dela. É assim que a gente lidera. Se a pessoa não tem condições de descobrir o como, aí você vai dizer o como. Quando você perceber que, eu já posso dar um pouco mais de corda para essa pessoa se perceber, aí você vai dar um pouco mais de corda. Assim até a pessoa chegar a um nível sênior. Uma pessoa sênior, você não precisa dizer o como para ela, você precisa dizer qual é o resultado que você espera. E ela vai encontrar mecanismos para alcançar aquele resultado. Excesso de tarefas. Cria um tempo fixo na agenda para pensar, planejar e revisar decisões. Então, o que é isso aqui? Criar um espaço na sua agenda para você organizar as suas tarefas. Então, primeiro, você precisa saber quais são as suas tarefas e o que você desempenha hoje, então listar tudo e pensar tá, de tudo isso que eu faço, o que eu posso delegar para minha equipe e o que realmente precisa ficar comigo. O que precisa ficar comigo é como que eu organizo para que isso nunca vire emergência. Então, eu vou lidar com as emergências e as urgências e como que eu gerencio o meu tempo para que as coisas evitem chegar à urgência e emergência. Aqui no excesso de tarefa, na hora que você for delegar, aí você vai precisar de uma rotina com a sua equipe para delegar e acompanhar
essas tarefas. Foco só no curto prazo. Equilibre entregas imediatas com metas mensais de evolução estrutural. Então, por exemplo, de todas as tarefas que tanto você quanto a sua equipe precisam desempenhar, o que são realmente necessárias serem feitas no curto prazo, ou seja, urgentes e emergências. Depois disso, você vai listar o que não for urgente e emergente, você vai pedir, galera, eu preciso de um mutirão para fazer a gente cumprir todas as urgências e emergências. Depois disso, nós vamos criar um cronograma de atividades que precisam ser desempenhadas e qual é a prioridade de cada uma delas. E aí sim a gente vai começar a administrar essas atividades. Falta de clareza. Você primeiro precisa ter clareza do seu negócio, o que que você quer, para onde você está levando, o que que você mais se preocupa dentro do seu negócio. Então, por exemplo, a minha equipe sabe que coisas que eu mais me preocupo dentro do negócio é atendimento ao cliente, atividades operacionais na recepção, para que não aconteça uma sobrecarga de atividade e algumas atividades que têm ali uma grande sensibilidade com o cliente. Então, atividades chaves assim que precisam de mais cuidado, eu crio um relatório onde eu peço para todas as pessoas me darem feedback de como estão aquelas atividades. Porque eu sei que são as atividades chaves e são as atividades mais ali complicadas do negócio. Então, eu quero saber como que está acontecendo. Então, eu crio um mecanismo para que as pessoas vigiem como que está acontecendo. São duas etapas. Eu crio um mecanismo daquilo que é mais importante para mim, para o meu negócio. Então, para isso, eu preciso que as pessoas tenham atenção. Então, elas vão monitorar aquilo com regularidade, e eu digo qual é a regularidade, e elas vão me enviar um relatório trazendo o que está acontecendo para eu saber se tem alguma coisa para tratar, não tem. E quando houver algo imediato para tratar, eu preciso educar a minha equipe, e aí eu sempre falo para eles, se há situações como essa acontecerem, ou for fora do comum, mesmo que a gente não tenha mapeado ainda, levanta a mão e vamos fazer uma reunião emergencial ou simplesmente reporta no nosso grupo ou diretamente para o seu líder. Tolerância com talentos tóxicos. Aqui é sobre cultura. Então, por exemplo, dentro do meu negócio, eu tenho dois códigos. Um é o código de ética, então tudo que é relacionado à ética dentro da empresa, de acordo com os nossos processos e as GDPR, nós temos um código de ética daquilo que é permitido, daquilo que é proibido e quais são as consequências de não agir de acordo com o código de ética. Por outro lado, nós temos o nosso código de cultura, ou seja, é aquilo que são os comportamentos que nós desempenhamos e empregamos dentro do nosso negócio e que a gente contamina as pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, desde lá do onboard, desde a entrada de uma pessoa na minha equipe, eu já falo quais são os códigos da cultura, como a cultura da empresa se desempenha e como aquela pessoa precisa se adequar. Se ela não quiser se adequar a essa cultura, ela simplesmente vai ser expelida. Agora, dentro de um negócio que ainda não tem essa cultura, quer dizer, não tem uma cultura intencional, você vai comunicar, você vai monitorar como as pessoas estão desempenhando. Você vai dar feedback. Você vai falar, olha, esse comportamento não é tolerado por conta disso, disso e disso. Aí você precisa entender como fazer um feedback bem adequado. Mas aí você vai dar feedback às pessoas, esse comportamento não é tolerado. Porque o nosso de código de cultura, e você precisa, a cultura, ela é algo vivido. Igual, por exemplo, uma rotina dentro de casa. Se a sua família, se é importante para a sua família ter refeições juntas, você precisa fazer isso rotineiramente. Porque se você não faz rotineiramente, o que a sua família percebe é que comer junto não faz diferença, cada um pode comer no seu horário. Então, cultura é algo que nós fazemos repetidamente. Então, se você quer que as pessoas desempenhem da forma que você espera que elas desempenhem, você precisa comunicar e ter uma rotina de cultura com a sua equipe. Resistência à mudança. Resistência à mudança sempre vai ser, primeiro, eu preciso ouvir. O que está acontecendo? Então pergunta para sua equipe, gente, fala assim, olha, eu percebo que o mercado está mudando e tal, nosso desafio é esse, então eu preciso ouvir de vocês o que está acontecendo, qual é a percepção de vocês, para que eu ouça de vocês, entenda e perceba como que eu posso fazer melhor. Eu não preciso modificar tudo, mas como que eu posso fazer melhor? O que nós podemos fazer de melhor para mudar a situação atual ou para enfrentar esse desafio. Aqui sobre o desalinhamento com o negócio, vai ser realmente desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento seu como dono de negócio, seu como líder. Então, fazer uma mentoria, fazer uma terapia, e vai depender muito do desafio. Se for emocional, talvez uma terapia,
um coaching, um processo de coaching ou uma mentoria, depende de qual for o desafio. Se for entender como o mercado está, ou quais são as novas práticas de gestão, de liderança, ou fazer um curso prático, um workshop, eu só iria para uma pós-graduação, uma coisa mais robusta, depois, se for necessário. Mas de início, eu focaria muito em mentalidade e coisas novas, coisas de novidade do mercado, coisas novas de liderança e gestão, competências e habilidades que sejam mais simples de você ir aos poucos fazendo esse movimento e não simplesmente algo tudo de uma vez. Falta de comunicação. Se você acredita que há uma falta de comunicação ou uma falha de comunicação, existem duas coisas que se pode fazer. Bom, se for falta, ou seja, há pouca comunicação sendo feita, aumente a intensidade, vai fazer mais vezes. O que você fala é mal compreendido pelas pessoas, aí você vai escrever antes de falar. O que que eu preciso comunicar? E aí você vai escrever em bullet points ou um texto, depende de como você se comunica. Você vai escrever o que que eu preciso, qual é a mensagem que eu preciso passar para as pessoas. E aí você vai escrever e aí você vai falar com as pessoas, seja por mensagem ou seja pessoalmente, e você vai repetir isso até que você vire uma competência alienada, igual dirigir um carro. Você, na primeira vez, é bem mecânico, né? Você olha para o retrovisor, olha, passa a marcha e tal. E depois, quando você acaba dirigindo com muita frequência, você aprende a dirigir que você nem mais percebe. E comunicação é a mesma coisa, e liderança é a mesma coisa. Conforme você desempenha, vai se tornando cada vez mais natural. Falta de inteligência emocional. Aqui existem duas formas. É desenvolvimento pessoal, claro, mas pode ser terapia, pode ser yoga, pode ser meditação, pode ser aprender técnicas de respiração. Técnicas de respiração são excelentes para quem precisa retomar o controle da mente, acalmar a mente, diminuir os ritmos cardíacos, mas dependendo de como for, também uma terapia atrelada ou um processo de coaching, depende muito da situação de cada um. Ego inflado, com toda certeza, também aqui é desenvolvimento pessoal, muito ligado, dependendo do processo do coaching, como for, mas com certeza uma boa terapia seria muito legal, mas acredito que o ego inflado ele pode trabalhar tanto na terapia quanto também enxergar como os outros estão fazendo, sabe? Olhar para o mercado, como os meus colegas estão fazendo, para onde o mercado está indo. Então, eu trabalharei essas duas coisas. Aqui eu trouxe 3 perguntas para que você possa refletir. Qual dessas atitudes eu posso estar repetindo mesmo sem perceber? Depois que a gente terminar aqui, volta o vídeo, pegue ali quais são todas as atitudes e reflita quais dessas atitudes eu posso estar cometendo sem mesmo perceber. E anota num caderno, talvez no dia a dia, todo dia, se você puder, ou uma vez na semana pelo menos, como foi hoje e que atitudes eu posso estar cometendo que eu não percebo ou que eu percebo já, mas que eu não quero mais cometer essas atitudes. Estou crescendo na mesma velocidade que a minha clínica? Então, é olhar para a sua clínica e olhar para si. Há um desalinhamento entre o quanto você está eh, evoluído, o quanto você está com uma boa mentalidade ou com técnicas mais adequadas no mercado e versus o seu negócio? Será que o seu negócio cresceu mais do que você cresceu como pessoa? Ou ao contrário, você está impedindo o seu negócio de crescer porque você está ultrapassado, você está desatualizado e você está fazendo com que o seu negócio permaneça desatualizado. Minha equipe me vê como apoio ou como obstáculo? Isso aqui você não precisa perguntar diretamente para a sua equipe, você pode ir analisando. Então, ir percebendo, as pessoas te perguntam ou as pessoas sempre reclamam? As pessoas evitam comentar coisas, evitam perguntar coisas. Como que é essa dinâmica com a sua equipe? Então, isso aqui é algo que você pode ir percebendo. E para fechar o nosso terceiro café, vou falar o resumo do café de hoje. O que que nós vimos hoje? Liderança silenciosa, mas molda toda a cultura e o resultado da clínica. Existem 10 sabotadores clássicos da liderança que comprometem o crescimento do negócio. O líder precisa evoluir com o negócio ou se torna o principal gargalo dele. Eu espero que você tenha gostado do café de hoje. Os desafios de liderança são contínuos, porque somos seres humanos e somos seres únicos. Então,
Nós precisamos sempre nos autodesenvolver e saber como enfrentar os desafios dentro do nosso negócio. Mas os desafios eles nunca terminam, eles são contínuos. É uma jornada de evolução pessoal e evolução do nosso negócio. Te espero no próximo café.